Tarde de bênção para você e toda a sua família. Programa Pai Eterno seguindo com você nessa tarde de bênção. Sim, agora 4 horas e 38 minutos. E nós estamos aqui sempre com o objetivo de deixar você por dentro de tudo que acontece na igreja, porque nós precisamos caminhar juntos, não é? E exercendo um papel de fundamental importância para a sociedade brasileira, a CNBB caminha lado a lado com a Igreja Católica, claro. E nessa semana nós vamos te contar cada detalhe da Assembleia Geral da CNBB de número 58, que começou ontem e segue até sexta-feira. Pela primeira vez, o encontro é feito de forma virtual. E agora, o nosso repórter oficial nessa cobertura, o Tarek Cardoso, vai contar para a gente como está sendo esse segundo dia. Olá, Tarek! Olá, pessoal que nos acompanha aqui no programa Pai Eterno. Eu chego agora para atualizar para vocês os pontos mais importantes deste segundo dia da 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Bispos de todo o país estão reunidos de modo virtual, discutindo assuntos importantes para a missão evangelizadora da Igreja aqui no Brasil. Hoje pela manhã, vocês puderam acompanhar a Santa Missa direto da sede da CNBB na capital federal, Brasília, aqui pela tela da TV Pai Eterno. O destaque da programação da manhã no dia de hoje foi a apresentação de um texto escrito pelo Episcopado Brasileiro e dirigido ao Papa Francisco. Na carta, os prelados agradeceram os legados eclesiais do Santo Padre, como a encíclica Fratelli Tutti, o Sínodo para a Amazônia, o projeto Economia de Francisco, o Pacto Global pela Educação e o Ano da Família e de São José. Eles também reafirmaram ao Papa Francisco sobre as dificuldades do Brasil diante da pandemia e pediram ao Sumo Pontífice a oração, recordando sempre a solidariedade que ele tem para conosco, com todos os brasileiros. Ainda no período da manhã, os bispos conversaram também sobre o Colégio Pio Brasileiro. É uma escola que acolhe sacerdotes diocesanos para a formação em Roma, e sobre a 6ª Semana Social Brasileira, a campanha da fraternidade e o Fundo Nacional de Solidariedade. Isso mesmo, ele também está atrelado à campanha da fraternidade. Mais cedo, nós conversamos com Dom Odelir José Ogre. Ele é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB, que nos falou sobre o que chamou mais atenção, o que tem chamado mais atenção dele nesses dias de Assembleia, e também comentou sobre a carta enviada ao Papa Francisco e a importância de missionários que estejam embasados na Palavra de Deus. É uma ocasião em que a gente não se sente sozinho, Nos encontramos, partilhamos, estamos discutindo, encaminhando aquilo que é possível, e nos desafios e também nos caminhos feitos, então a gente tem aquela sensação de estar em comunhão com tantos colegas bispos e com tantas realidades das quase 300 dioceses do Brasil. Então esse aspecto é de comunhão, de força, de ajuda na caminhada que vamos fazer. Dom Odelir, vocês passaram essa mensagem para o Papa Francisco na carta que vocês escreveram. O que vocês comentaram com ele aí que vocês redigiram hoje pela manhã? Sim, a carta que foi aprovada, que toda a Assembleia aprova, em primeiro lugar, assim, é manifestar essa comunhão com o Papa Francisco, na missão, na experiência da Igreja. Em segundo lugar, partilhar um pouquinho aquilo que nós vamos vivendo, como bispos na realidade do contexto do Brasil, e agradecer também ao Papa Francisco por aquela força, aquele apoio que ele tem dado, especialmente, dizemos, através dos últimos documentos e do incentivo forte dele, do espírito, da força e da ação missionária da Igreja, que tem nos ajudado muito nesses tempos desafiadores, e encontrar no Papa Francisco também esse incentivo, essa força, essa comunhão. Então, nos sentirmos em comunhão com ele, apoiando ele também nos desafios que enfrenta, nas dificuldades que enfrenta, e dizer que estamos juntos e agradecidos pela força e pelo incentivo que ele dá à Igreja no mundo inteiro, especialmente no Brasil. E olha só, pessoal, desde a tarde de ontem, segunda-feira, os bispos brasileiros estão se debruçando também em análises da conjuntura política, econômica e social do país. A coletiva de imprensa realizada no início da tarde de hoje tratou justamente sobre estas reflexões da Assembleia.
Dom Francisco, presidente da Comissão de Análise de Conjuntura Social da CNBB, ao traçar as dificuldades enfrentadas pela população brasileira, pontuou sobre a alta da inflação e da cesta básica, sobre a falta de preservação do meio ambiente e a ausência de coesão e harmonia entre as autoridades brasileiras. Os indicadores econômicos e a conjuntura política apontam na direção do aprofundamento da crise econômica e sanitária, porque elas levam à fome, à miséria e à desesperança, que também matam. E podem matar tantos ou mais que a Covid-19. Então, a crise social salta aos olhos, em especial nas periferias das grandes cidades. Dom Joaquim Moll, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, relembrou que é papel da Igreja, mais do que analisar, apontar saídas para a superação dos problemas. Ele introduziu a fala de Dom José Valdeci, que explicou os objetivos da Sexta Semana Social Brasileira, que tem como tema o mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. O papel da Igreja também discutir os problemas e, sobretudo, apontar algum caminho, ações que sejam inspiradas no Evangelho, ações que sejam inspiradas pela necessidade da nossa fraternidade. Por isso que a gente faz campanha de fraternidade, né? Para sermos mais irmãos uns dos outros. Ainda que muitos não queiram, não é? Mas nós fazemos sempre campanha de fraternidade, somos irmãos, não é? E se somos irmãos, a gente não pode descolar as mãos uns dos outros, não é? Então, por isso que agora nós vamos ouvir, dentro desse grande cenário, algo muito interessante que acontece na igreja. Nesse sentido, a Sexta Semana Social Brasileira quer ser esse momento de grande importância e motivador para todos nós. Trazemos como objetivos para essa Sexta Semana Social Brasileira articular e mobilizar pessoas de boa vontade, igrejas, movimentos sociais e populares e a sociedade brasileira para o envolvimento nos processos sociopolíticos do país. Então, para dizer que é uma inspiração da Comissão Sociotransformadora da CNBB, mas que se alarga a toda a sociedade exatamente para fazermos esse debate e buscarmos caminhos muito concretos. Em sua participação, Dom Ionilton lembrou a fala do Papa Francisco de que o mundo tem sido pisoteado pelo vírus da pandemia e das injustiças, e alertou sobre o agravamento dos ataques ao meio ambiente, principalmente na região amazônica. Mesmo com a pandemia, infelizmente, uma onda de ataques ao nosso bioma Amazônia, especialmente à floresta, né? E dados oficiais apontam que houve um aumento de 34% entre julho de 2019 e julho de 2020, né, no desmatamento na Amazônia Legal brasileira. E isso é preocupante, porque como o vírus da pandemia, né, nos impediu de uma ação direta através da CPT, através do CIMI, através das pastorais sociais, mas o pessoal que provoca o desmatamento continuou trabalhando solto. Aproveitando aí este gancho social da coletiva, nós conversamos com Dom Alfredo Schaeffler sobre a solidariedade entre as dioceses do Brasil. O projeto Comunhão e Partilha consiste em levantar fundos para ajudar as igrejas particulares que têm mais dificuldades econômicas, sobretudo na formação dos seminaristas. 47 dioceses estão sendo beneficiados por conta deste fundo. Como já falei, todas as dioceses estão contribuindo. Nós fomos também visitar os santuários que estão exatamente através dos meios de comunicação, motivando o povo para contribuir no santuário. Eles estão motivando as pessoas nas dioceses e, às vezes, também nestas dioceses onde o bispo não tem condição de manter os seminaristas e as pessoas estão ajudando. E, assim, é justo que estes meios de comunicação
onde está se recolhendo todo mês as importâncias que eles mesmos sabem, que também contribuem com 1% na formação dos futuros ministros sagrados nas dioceses que não têm condição de ajudar na formação. Logo após a coletiva de imprensa, foi exibido para os brasileiros uma mensagem da presidência do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM. Eles agradeceram aos bispos brasileiros por realizarem este momento de unidade, os motivou a permanecerem firmes e coerentes na fé e, diante dos desafios atuais, alertaram também que é dever da Igreja combater as injustiças sociais. Olha, os bispos ainda estão reunidos nesta tarde conversando sobre os preparativos para a campanha da Fraternidade 2022, sobre o Pacto pela Vida e pelo Brasil e sobre a organização do Congresso Eucarístico Nacional de 2022. Eu volto amanhã aqui no programa Pai Eterno com mais notícias da Assembleia Geral da CNBB para vocês. Até mais!